Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Obrigado pelos seus likes, pelas inscrições no nosso canal. Vamos fazer cada vez mais o programa Análise Tática crescer. O nosso convidado tem uma relação muito forte com a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi ídolo por lá, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970. Como técnico de futebol, comandou os 4 principais clubes do estado de São Paulo. Também passagens por clubes do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Vamos conhecer um pouco mais do nosso convidado. Emerson Leão, obrigado, viu, Emerson? Nada. Por nos receber. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de te entrevistar, você como técnico, né? Foi no Santos, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. Hoje você vive uma fase comentarista, largou de ser técnico ou deixou definitivamente de ser vidraça para ser pedra? Na realidade, você vai dentro de um critério de evolução e de modificação. Você não pode ficar só numa coisa a vida toda. Eu fui atleta durante 24 anos. Atleta, custa caro você ser um atleta de elite e manter uma elite dentro de um Brasil com tanta dificuldade, principalmente sendo goleiro. Trabalhei em grandes clubes, felizmente, trabalhei muito na seleção brasileira. Isso desgasta, isso exige, né? Depois me tornei treinador de futebol e fiquei mais 26 anos como treinador de futebol. Depois de 50 anos, eu achei que estava bom. O futebol mudou muito, as coisas, eu diria que mudaram um aspecto. Hoje o futebol é muito mais comercial, político e marketing do que qualquer outra coisa. Não se faz com tanto amor, não se faz com paixão. Então eu preferi me afastar. Tem coisas que, sendo ele o futebol, você jamais poderia falar, jamais eu vou voltar. Isso não existe no mundo todo. Mas a sedução precisa de muita coisa para acontecer. E até agora essa muita coisa não foi aceita por mim. Então há um ano eu estou na TV Interativa, participando também, conhecendo os meandros e o mundo diferente do futebol, que é o outro lado do futebol. Tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins, como todos os lados, né? E faz um ano que eu estou aqui na Interativa acompanhando, comentando, palpitando, mas com muito respeito. Eu acho que você pode ter uma filosofia própria, mas tem respeito a todos. É importante, né, Leão? E é mais fácil essa vida de comentarista, embora você falou que com respeito, claro, tem que sempre em tudo que se exerce, mas analisar é muito menos problemático do que ser analisado, você que foi tantos anos analisado como jogador e técnico? Claro que sim. Mas é muito, não é pouco não, é muito, muito, muito mais fácil. Primeiro, você se torna um engenheiro de obra pronta. Você vê e comenta depois. Você vê o que está acontecendo, assiste N momentos do esporte para depois formar uma opinião independente só da sua. Quer dizer, agora o que você precisa entender é que você tem que analisar o que você viu, o que você sente, e não julgar a pessoa que está resolvendo aquele problema. E às vezes se confunde. A simpatia pode deixar de lado ou ficar de lado na hora de você atuar, independente de qualquer coisa. Você tem que fazer uma análise própria. Faz um ano que eu estou fazendo isso também, já tive outras experiências em Copas de Mundo, de comentários, né? E vamos prosperando. Agora, se eu achar que não é o meu também, tá bom, muito obrigado, estou satisfeito. Falando em Copa do Mundo, Leão, você já levantou uma taça de Copa do Mundo, já conheceu, acho que o máximo de um jogador pode conquistar. Uma Copa do Mundo traz quais sensações para você hoje, né? Agora fora, do outro lado, como jornalista, quando você tem acompanhado aí o futebol? Copa do Mundo é uma coisa que a gente tem que jogar com a ênfase total. Porque aquilo pode ser uma referência não só para aquele momento, mas principalmente para a sua vida toda. E essa vida toda, às vezes, é muito comprida.
A minha vida no esporte já está com 55 anos. E tá certo, vou fazer agora 69. Comecei com 14 anos, então é muita coisa. Mas é muita coisa boa também. Então eu acho que quando você faz alguma coisa boa, que você acha que é boa, você não fica correndo atrás, olhando para trás. Você sempre olha para frente. Agora chegou uma hora que você pode ter uma outra profissão, também para colaborar, para passar tudo aquilo que te ensinaram e que você foi capaz de aprender. Seleção brasileira é o êxtase do futebol. Copa do Mundo também é o êxtase. Se você juntar as duas coisas, você é alguma coisa de elite. E quem é de elite tem que tomar cuidado, tem que saber se conduzir, porque você passa a ser uma referência. E ser uma referência é muito perigoso. O programa Análise Tática com Emerson Leão vai fazer uma rápida pausa. Nós voltamos para, quando ele falou em referência, me veio na cabeça um clube que ele tem uma identificação enorme. Já já vamos falar mais de Leão no Palmeiras e também da vida dele de técnico, em que também teve aí o Santos Futebol Clube como um dos seus principais destaques. Já já a gente volta. Estamos de volta, programa Análise Tática, siga dando seus likes, continue se inscrevendo no nosso canal com um convidado super especial, Emerson Leão. Leão, obrigado mais uma vez aí por esse bate-papo com a gente. Você falou em identificação e a gente sabe o quanto você tem uma identificação com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E antes de você falar um pouquinho dessa tua relação com o Palmeiras, eu queria que você falasse qual a importância de uma pessoa chamada Valdemar Carabina na sua vida, o que ela representou no início da sua carreira. Olha, o Valdemar era um ex-atleta do Palmeiras que se transferiu para um time pequeno do interior, na cidade de Ribeirão Preto, Comercial de Ribeirão Preto. Eu era um garoto, filho da cidade de Ribeirão Preto, mas não morava na cidade de Ribeirão Preto. Eu já estava em São José dos Campos e já estava jogando futebol profissional com 14 anos, nas categorias de terceira, segunda, né? Antigamente tinha até especial. E o time acabou. Por falta de dinheiro, o São José, que era São José, fechou. E eu tinha amigos em Ribeirão Preto, telefonei se eu podia ir lá. Eles falaram, vem aqui. E eu fui, fiz um teste, passei, e o Valdemar Carabina estava parando de jogar futebol. Passou a ser treinador, o goleiro titular estava suspenso, aí ele me colocou para jogar algumas partidas, achou que eu fui bem, e aí eu continuei. E num curto espaço de tempo eu fui indicado por ele para a Sociedade Esportiva Palmeiras para fazer um período de 3 meses de teste, porque antigamente era assim. Você sabe jogar? Então 3 meses de teste. Aprova ou não. Ou volta ou é comprado. Felizmente o Palmeiras me comprou. Naquela oportunidade até eu fraturei a perna jogando futebol pelo Palmeiras, numa da final. Mesmo assim, eles compraram o meu passe. E aí começou minha vida no Palmeiras. O que foi minha vida no Palmeiras? Minha vida no Palmeiras foi de uma criança que chegou, de um baby, ou de um adolescente, estava fazendo tiro de guerra, inclusive, chegou e uma responsabilidade muito grande. Naquela época, goleiro jovem não fazia sucesso. Eu era muito jovem, já querendo ter sucesso. Então eu me esforcei muito, aprendi a ser homem muito precocemente, respeitei a hierarquia de todos os treinadores e os conselhos dos mais velhos, e assim fiz a minha vida. Bom, eu não posso deixar de obviamente, fazer dentro dessa sua carreira um resumo, porque você tem uma carreira, né, de títulos e passagens, mais de 20 clubes, como técnico principalmente, uma situação curiosa que não sei se todo mundo sabe, você encerrou sua carreira como jogador no esporte, certo? Estou errado? Não, é isso? É isso mesmo. E no esporte você já iniciou uma trajetória como treinador. Posso dizer para você, porque eu quero esse gancho, porque tem 3 convidados no Análise Tática que quiseram mandar pergunta para você, uma mensagem para você. Tá. O Santos, na tua carreira, Marcelo Teixeira e Santos, na tua carreira como treinador, foi algo muito relevante, algo que você pode destacar olhando para trás hoje com tudo que você construiu?
Olha, o que houve no Santos, junto com o presidente, que na época era o Marcelo, houve uma aposta e um risco muito grande para nós corrermos juntos. Então, começou com desconfiança, é bem verdade, começou com insegurança, é bem verdade, tanto da minha parte como da parte dele, em relação ao diálogo, em relação a tudo que nós tínhamos que fazer, com personalidades fortes. Nós éramos quase antagônicos, mas na realidade, com o mesmo propósito, evoluir dentro do Santos, que era o meu caso, e ele acalmar o Santos depois de vários anos com decepção. As duas coisas aconteceram. Então isso serviu para fortificar a nossa amizade, a nossa confiança, e não tem torcedor do Santos que não me encontra na rua que não tenha uma palavra de carinho para mim. E pedindo até o meu retorno. Que seria o quarto, né? Se fosse. Mas nós tivemos muitas coisas boas lá. Então, o torcedor não esquece. A garotada que recuperou o Santos é a mesma garotada que me ensinou muito. Porque para você ensiná-los, você tem que aprender junto. Então nós fizemos não uma família Leão lá dentro, mas nós fizemos uma família jovem do Santos Futebol Clube. E você me permite, então, fazer o seguinte, vamos trazer o nosso primeiro convidado. Pergunta para o Emerson Leão desse cara aí. Fala galera do Análise Tática, aqui é o Robinho, eu tô gravando esse vídeo para mandar um abraço para vocês aí. Queria primeiro agradecer ao professor Leão, que sempre me ajudou e que foi um treinador, na minha opinião, mais importante no meu crescimento como jogador. E professor, aquele time era embaçado em 2002 que você montou, hein? E a pergunta pro professor Leão é, professor, era mais fácil comandar a rapaziada dentro de campo ou fora de campo? Um abraço, professor Leão. Saudade. Valeu. Robinho, Leão. Como o Robinho disse, era mais fácil comandar dentro ou fora do campo. Esse time era embaçado mesmo. Embaçado porque sabia da sua competência e tinha apoio do seu treinador. Muito jovem. Esse Robinho que você está vendo hoje, ele tinha 18 anos. O companheiro dele tinha 17. Andavam a pé de bicicleta para chegar no treino. Mas se tornaram um profissional muito precoce, se tornaram bons homens e bons familiares. O que eu quero dizer é que eu só tenho a agradecer a eles, porque souberam também respeitar a hierarquia e quando precisava dar um sacode, a gente dava um sacode. Agora, acho difícil voltar a outra turma igual, principalmente dentro do Santos ou em qualquer lugar, talvez do mundo. Foi um ano de alta felicidade. Para mim, particularmente, Robinho, eu só tenho a agradecer e dizer a vocês o seguinte, que ali foi um marco na minha carreira, a segunda retomada de posição como treinador, e vocês, na realidade, ali começou tudo. Por isso que vocês jogam até hoje. Parabéns a você. Bom, não vamos perder tempo. Temos mais um convidado e ele vai falar de um jogo específico daquela campanha de 2002. Vamos acompanhar. Fala aí, Felipe, Caio, galera do Análise Tática. Queria fazer uma pergunta pro Leão. Aliás, eu queria que ele falasse para vocês aí o que aconteceu depois do jogo, depois daquele golaço de bicicleta, que ele ainda foi me chamar a atenção. Fala para eles aí, Leão. Alberto era o camisa 9 dele no time de 2002, goleada do Santos 4-2 no Pacaembu. Leão, o homem fez um golaço de bicicleta e você chamou a atenção dele, é isso? Olha, faz tanto tempo que é melhor eu lembrar da bicicleta do que eu chamei a atenção. Se eu chamei a atenção, Alberto, é porque, primeiro, que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Eu não sei o que foi agora. Você não lembra? Não me lembro, sinceramente não me lembro. Mas a gente estava sempre preocupado em que não deixasse crescer tanto o atleta do Santos, porque nós tínhamos mais coisas a conquistar. E podia aparecer a ilusão. Esse Alberto foi uma coisa excepcional que aconteceu na vida do Santos e vice-versa. Porque ninguém acreditava nele. Ele chegou lá, quietinho, simples, até com uma certa rejeição, mas ele provou, isso é mérito dele só, que ele tinha qualidade. Já que você falou do Alberto, o Alberto fez a pergunta aqui, o Alberto ele foi expulso e não disputou a grande final, né? E aí aconteceu uma situação, naquela semana decisiva do jogo com o Corinthians, já tinha vencido por 2-0,
O Leão tinha um jogador ali no elenco que era um dos craques dele, machucado, e aí vem a pergunta do nosso terceiro e último convidado. Vamos acompanhar. Fala galera do programa Análise Tática, tudo bem? Aqui quem está falando é o Robert. Vou mandar um abraço aí pro Felipe Gamargo e Caio Couto. E vou deixar uma pergunta aí pro grande professor Emerson Leão. Professor, e aquela situação lá do Diego lá, hein? Ninguém sabia, hein? Acho que só o senhor, o Dr. Taire e o Diego. Como é que foi aquela situação? O Diego machucou e vou te confessar um negócio. Eu tava muito afim de iniciar aquela partida, já que o Alberto tinha tomado o terceiro cartão amarelo. O senhor botou o William, tudo bem, respeitei, mas tava doido para entrar. E quando o Diego caiu, eu já colei no senhor aí para entrar, alongando. E aí pude contribuir e foi uma sensação maravilhosa. Enfim, conta pra gente como é que foi aquela história lá a semana toda. Ninguém sabia aí que o Diego tava machucado. Um grande abraço, fica na paz. O Robert, ele te chama a atenção dessa situação, só você mesmo naquela época sabia. Hoje em dia guardar segredo é tão difícil, hein, Leão? Com internet, com tanta mídia, você na época conseguiu segurar aquela informação? Não segurei informação nenhuma, mesmo porque sempre os nossos treinos eram abertos. A informação maior é que o Diego estava machucado mesmo e que nós estávamos tentando recuperá-lo até o último minuto. Na véspera do jogo ele fez um treino, foi aprovado pelo médico, e como ele era titular e uma das estrelas do time, ficou escalado. O Alberto, que era um goleador, foi expulso, eu coloquei outro goleador também. Não tinha a mesma capacidade, mas era um goleador e estava dentro do ambiente. Eu não podia criar um ambiente novo. Mas o destino é que mostra o caminho que você tem que seguir. E logo que o Diego começou a jogar, com 1 minuto ele sentiu uma dor no mesmo lugar, não tive dúvida. Até hoje, o Marcelo achava, ou acha, ou achou, que jamais eu colocaria o Robert, porque era um jogador mais velho, muita experiência, mas mais velho, e que a garotada evoluía de uma maneira muito acelerada. Alguns enganos acontecem, e eu optei por ele. Por quê? Um craque de bola, com uma coordenação espetacular, um equilíbrio muito grande, com uma perna esquerda infalível e nos ajudou maravilhosamente bem. Então isso prova que apesar da molecada ser craque, não eram sozinhos. Tinha outros craques no banco. Como eu sempre digo, o banco não é para atrapalhar, é para solução. E o Robert, que saiu do banco, foi a solução e fez parte e merece o título que conquistou. Emerson Leão, bom papo, muitas histórias. Se pudéssemos, daria para ficar perguntando muitas e muitas coisas para o Emerson Leão. Mas nós vamos ao último bloco do programa Análise Tática, quando vem o Caio Quadro, analisa Emerson Leão e Caio Couto na prancheta. Vão avaliar ali o time que o Leão, será que vai ser de 2002? Não sei, vai ser seleção brasileira? Também não sei. Já já, os dois encerrando aí esse bate-papo. Estamos de volta com o nosso convidado Emerson Leão. Um prazer você estar aqui conosco. E no bloco anterior ele falou do momento do Santos de 2002, a importância até do Santos para ele e dele para o Santos, para aquele jovem time que acabou com aquele título brasileiro. E não podemos perder essa oportunidade de passar para vocês aqui, né, com um grande mentor daquela equipe de 2002, um pouquinho daquele time. Já estávamos aqui conversando um pouco em off. Professor, se tiver algum erro meu, seria então aqui Fábio Costa, lógico, goleiro, o Maurinho e o Léo, 2 jogadores com muita saída, né? O Alex e o outro jogador, o André Luiz, né? Dependendo do lado da bola, naturalmente, um subindo e o outro fazendo a sobra, né? E um meio de campo, né? Que vinha com o Paulo Almeida centralizado, o Renato e o Diego, jogadores que até por características de saída, de qualidade técnica, o Robinho com a bola sempre aberta e orientado a buscar o mano a mano, 1 contra 1, buscar esse jogo para chegar dentro da área. O Elano do outro lado, que era um jogador que com a posse de bola ele abria bastante e também chegava junto, né, no setor de ataque. E o seu número 9, né, um centroavante de área, o Alberto, né, buscando sempre essa situação de estar nesse terço final aqui e poder aproveitar a jogada desses extremos. Quando o Santos, né, tinha a bola, era um time
extremamente ofensivo, no qual os adversários deveriam, né, temer o Santos, não o Santos temer os adversários, face à sua qualidade técnica. Então, lógico, quando esse time chegava aqui na frente, Renato chegava, Diego chegava e, claro, para a equipe permanecer compactada, as linhas todas subiam. Né? Ok. E no momento defensivo, esse Santos, né, que teria esses 3 atacantes aqui, no momento de se defender, né, ele contava o Robinho, né, o Robinho e o Diego eram jogadores soltos, mas que, lógico, eles compunham um pouco o setor para dar, né, o maior número de jogadores ali no meio de campo, e o Elano, que era aquele, o Renato vinha, o Elano, aquele jogador aberto, passava a ser mais um jogador de meio de campo também, deixando esse Alberto aqui como um atleta mais centralizado à frente, um jogador mais pesado, com menos mobilidade. Professor? O que você quer que eu fale? Você falou tudo? Tudo que nós fazíamos, você falou. Agora só tem que falar um pouco. O Elano era o jogador mais tático que eu tinha junto com o Renato. O Paulo Almeida era o jogador mais fixo e mais simples, junto com o Alberto, o atacante goleador, que faz falta até hoje em qualquer time. Os 2 backs altos casaram de uma maneira efetiva e maravilhosa. Os 2 laterais podiam ir à vontade porque tinham cobertura. Era um time que se conhecia, sabia que podia ganhar, só não sabia de quanto ia ganhar. E uma pergunta, não, pela característica, era um time técnico, mas muito veloz. Nossa. Qual era a característica, ou se você buscava isso nos treinamentos? Ser um time mais de posse de bola ou ser um time bem agressivo, de transição mesmo? Como é que era isso na sua orientação? Se nós pudéssemos passar de um toque de bola por uma velocidade ofensiva, eu preferia sempre a velocidade ofensiva. Primeiro, nós estávamos no campo do adversário. Segundo, nós tínhamos elementos, não surpresa, mas realidade para que isso pudesse acontecer. A velocidade de um Robinho, a chegada de um Elano, o Léo chegando, o Maurinho do outro lado fazendo maravilha, a coordenação, quer dizer, todos eles sabiam o que ia acontecer. O que acontecia dentro do campo não era novidade. Eu sempre alertava, já que vocês gostam de fazer graça, já que vocês gostam de driblar precocemente, já que vocês são meninos em formação, definam o jogo primeiro. Depois do 3-0, se nós conseguirmos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ofensivamente. Defensivamente não, se tiver que dar um bico, dá um bico. E a zaga não fazia graça não, a zaga, se fosse necessário, chegava e chegava bem. É isso aí, curto, mas bem direto. Nosso professor aqui, Emerson Leão, dá a oportunidade para você que está do outro lado aí, conhecer um pouquinho mais daquele Santos super campeão. Leão, muito obrigado pela presença. Eu só esqueci de falar uma coisa, que todos nós tínhamos a confiança, mas nós tínhamos uma conduta definida que nós íamos mudar a vida do Santos. Que as bandeiras do Santos jamais ficariam viradas de cabeça para baixo. Isso acontece até hoje. Parabéns pela carreira, sucesso, muita saúde. E vocês que estão aí nos acompanhando aí, continue se inscrevendo no canal, visualizando, para que juntos possamos crescer e levar um conteúdo de alto nível até a sua casa. Um abraço a todos.